Então nós vamos fechar os nossos olhos suavemente e vamos procurar nos ligar com as forças superiores, nossos guias protetores amorosos que nos acompanham no nosso dia a dia, nosso Pai de infinita misericórdia que nos conhece profundamente, sabe das nossas necessidades e sempre nos dá inúmeras oportunidades de encontrarmos forças para ultrapassá-las. Nós agradecemos sempre, em primeiro lugar, essa ajuda da espiritualidade, esse Pai de infinito amor, também os nossos testes, as nossas oportunidades de fazermos melhor do que nós já fizemos em outros momentos. Cada vez a vitória sobre nós, que possamos evoluir e crescer cada vez mais. Para isso, nós precisamos deixar mágoas e rancores de lado e aproveitar que os espíritos do bem estão aqui para que eles possam nos auxiliar, para que estejamos mais fortes para enfrentarmos as nossas dificuldades. Agradecendo sempre a Deus, nós o convidamos a estar conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, do livro O Céu e o Inferno, eu trouxe um textinho dele que aqui fala dos espíritos felizes. Porque a gente tem uma ideia, o que é a felicidade, né? Cada um de nós, a gente vai fazer a pergunta para vocês, cada um de nós tem uma maneira de ver a felicidade, né? E nem para mim a felicidade é sair dessa encarnação melhor do que quando aqui cheguei, porque a travessia fomos nós que construímos. Mas como nós vamos sair, nós vamos ver o resultado daquilo que nós fizemos, né? Então aqui tem um exemplo de um irmãozinho chamado Bernardinho. Sou, de há muitos séculos, um espírito esquecido. Aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente, dia por dia, para dar à família o escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando ao que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me força de suportar o peso sem queixumes. Espiava meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz e no meu mais caro voto foi reunir-me e eu reunir a vós todos, irmãos e filhos, e dizer-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelejar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores para os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Meus filhos, esses levaram-nos às guerras de pilhagens e de crimes para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se soubesseis, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência. Eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Em que época vivestes? A pergunta. Ele responde: de 1400 a 1460. E tivesse depois uma outra existência? Vivi ainda entre vós como missionário, sim, como missionário da fé, porém da fé pura, verdadeira, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. E como espírito agora tendes outras ocupações? Acreditarias então que os espíritos ficassem inativos? A inação é inutilidade, ser-nos-ia um suplício. A minha missão é guiar entre os espíritas aos quais inspiro os bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço para neutralizar os sugeridos pelos maus espíritos. Então, em cima desse exemplo, vamos considerar o seguinte: nós sabemos que nós estamos numa terra de expiação e de prova, nós não viemos aqui passar férias. Todos nós que estamos encarnados agora, nós temos missões a cumprir. Delitos nós cometemos em vidas passadas.
mas nós estamos tendo uma oportunidade de corrigir os erros que nós fizemos, porque não vai ser outras pessoas, né? Quantas mãezinhas eu vi ao longo dos meus 45 anos de centro espírita trazerem a carteirinha de trabalho, as roupinhas deles embaixo do braço, a água para levar para eles. Elas dariam coração para o filho, se elas pudessem, quando elas ouviam com vários problemas. Mas cada um faz a sua caminhada. Por mais que nós tenhamos gente que nos auxilie, quem tem que caminhar somos nós. E a verdadeira felicidade, como esse irmãozinho do texto que eu li, o que acontece na Terra, gente? As pessoas se queixam porque eu tenho que trabalhar, parece que é um peso que ele tem que trabalhar, saber que o trabalho é uma das melhores coisas, porque a gente não pode ficar na ociosidade. Quando nós estamos na ociosidade, muitas coisas começam a vir na nossa cabeça e às vezes a gente envereda por caminhos que não deveria ir. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos tão ocupados que nós não temos tempo para pensar em besteira, vou usar a palavra. Então você pode ver no meio da noite, vocês acordam, tudo, se a gente não se cuida, tudo que é coisa ruim vem na nossa cabeça naquela hora, né? Por isso que a gente aconselha, faça pressa e não se deixe envolver. Então nós estamos vivendo um período bastante sério, bastante grave, não que já não tivéssemos vivido em várias eras, porque sempre nós tivemos situações. Só que nós espíritas estamos em vantagem com aquele que não conhece. Porque nós espíritas sabemos que nós estamos aqui de passagem. E nós escolhemos estar encarnados nessa época difícil. Nós sabíamos como espíritos que iríamos passar pelo que nós vamos passar, pelas coisas que nós temos que passar. E ninguém vai passar por nós. É a nossa experiência, é a nossa oportunidade. Nós rogamos muito a Deus para estarmos aqui agora, para podermos cumprir até com obrigações que às vezes a gente não sabe, mas elas vão se desenhando a partir das coisas como elas vão acontecendo. E nós temos que estar fortes, meus irmãos. Nós não podemos nos deixar abater. Por isso, como espírito, eu digo, não vamos ouvir tudo que é coisa, não vamos escutar tudo que é coisa, não vamos encharcalhar a nossa cabeça com tantas coisas ruins e loucas que tem por aí. Porque nós vamos se unir os malucos e vamos ficar igual. Ou nós mantemos a serenidade, façamos prece, sabemos que a coisa está difícil, ou nós vamos nos enrodilhar com os outros quando a gente vê, a maré passa e leva a gente junto. Se nós somos espíritos e que nós acreditamos que nada é por acaso, e que é óbvio que um dia nós vamos morrer, nós não vamos ficar aqui para semente e ninguém fica. Nós estamos aqui, ó, no educandário que é a Terra. E nós temos que ir em busca da paz. Porque de problemas é só a gente abrir a internet, abrir o noticiário, abrir coisas, que vem uma enxurrada de coisas. Tem muita gente louca por ali. E nós não podemos entrar no mesmo nível de loucura das pessoas, então nós não entendemos nada do que é o espiritismo. E nós não adianta dizer, um monte de coisa. Não tem que lamentar toda hora, gente. Isso faz mal pra gente. A grande maioria das pessoas, a ansiedade, começa a bater o coração, a batedeira, começa a ficar nervoso, aí vem uma gastrite. Mas vai adiantar isso? Não é melhor a gente fazer prece, se ligar aos anjos do bem? Eles vêm em caravana nos ajudar. Agora mesmo nós estamos aqui, os nossos encarnados, mas quantos desencarnados estão aqui conosco nessa sala? E essa sala, ela tem andares, esse lugar que fica fechado para que nós possamos usá-lo nesses momentos, para que a energia fique boa, para que a gente possa sair daqui renovado. A gente pode sair daqui bem, a gente veio buscar paz, a gente veio buscar aconchego. E os espíritos nos dão isso. Mas não adianta eu agora estar aqui pensando tudo isso e chego lá fora, levo de volta todos os meus problemas e vou embora enganchado com os obsessores ainda. Nós temos que cuidar com o que nós atraímos. Os nossos pensamentos e os nossos atos atraem os iguais. Se a coisa está feia e está pesando para o meu lado, é porque alguma coisa errada eu estou fazendo. Se eu tenho pensamentos positivos, os espíritos do bem vão estar comigo, certo? Agora, se eu penso igual aos obsessores, quem é que eu vou atrair? Há uma nuvem de espíritos que estão se acotovelando conosco. Mas qual é a companhia que nós queremos? Os que pensam bem, os que fazem prece, os que estão em paz? Ou nós vamos entrar em conflito, discutir com todas as pessoas que estão ao nosso lado, criar inimizades, trazer preocupações para a gente de casa que não precisava, se meter em fofocas, em coisas que não precisava. O verdadeiro espírito é aquele que entende que a gente tem nesse momento que nós precisamos agora é paz,
é não trazer para os outros mais problemas ainda, e nem para mim. Vamos pensar um pouco na gente agora. Eu preciso serenar minha cabeça, eu preciso fazer as minhas preces, eu preciso ter um momento de meditação, eu preciso preparar a minha noite de sono, eu tenho que levar minha água fluida. Se eu não estou bem, eu posso tomar um remedinho, eu vou dormir, passe fora, algum chazinho, alguma coisa que me faça dormir. Mas cuidado com o excesso de preocupações que tirem a paz, gente. Os mais felizes não são aqueles que estão cheios de coisas e cheios de coisas. Aqueles que estão tão ocupados com as coisas que têm, que não tem tempo de pensar na espiritualidade. Quanto menos entulho a gente colocar no nosso caminho, melhor para nós. Senão a gente vai demorar mais, perdendo tempo para tirar as coisas da frente, do que os pensamentos bons que a gente deve ter. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra. Que sejam bons os nossos períodos, que nós possamos escutar o nosso anjo da guarda que está sempre aí nos inspirando os bons conselhos, que às vezes vem aqueles insights que a gente pensa, tive uma ideia brilhante, é o nosso guia que está nos soprando os bons conselhos para a gente acalmar o coração. É óbvio que não é fácil, nada na Terra é fácil. Uma terra que está ainda em expiação de provas, é óbvio que não é fácil. Mas dizem, segundo os Espíritos nos dão notícia, que nós iremos passar para de provas e expiações para a regeneração. E essa regeneração é mais tranquilidade, é mais paz. E os espíritos desordeiros, esses que não combinam com a nova terra, não vão mais reencarnar aqui. Está aí, até os segundos cientistas estão falando, está aí passando o planeta e vai levar muita gente sim, porque senão a terra não consegue entrar em regeneração. Já aconteceu isso com os exilados de Capela, que somos nós que estamos aqui. Quando estávamos encarnados em Capela, nós éramos os desordeiros de lá, né? Aí o que aconteceu? Nós fomos para o degredo, viemos para a terra. E aí nós pegamos uma terra ainda primitiva, perto do adiantamento que tinha lá. E já estamos aqui hoje. Quer dizer, nós já viemos de salto em salto, já viemos crescendo. Então, se nós já chegamos até aqui, e chegamos numa casa que nos ajuda a entender que a vida é uma passagem, que nós temos ajuda espiritual, basta que nós oramos, entramos em sintonia com os espíritos do bem, imediatamente eles estão do nosso lado nos ajudando. Quantas vezes são eles que nos direcionam, mostram o caminho, vai por ali, faz assim, confia em ti. A confiança em Deus ela é muito importante. E se nós estamos bem, a confiança nos pensamentos que vêm, olha, é certo. Teve uma historinha que me lembra de um cara que ele estava num penhasco, e ele ficou preso. Ele estava numa corda, ele não sentia o chão, ele não sabia quanto que ele estava, porque estava escuro. E ele rezava para Deus ajudar ele, e vinha o pensamento, corta a corda. E ele, mas não, como é que eu vou cortar a corda? Eu não sei quanto eu estou. Não confiou. Quando amanheceu, encontraram ele a 10 passos do chão, morto. Porque ele não confiou que os espíritos diziam, corta a corda, porque ele já estaria quase no chão, né? Então, às vezes, a gente não confia nas intuições boas que nós temos. Mas para que a gente possa confiar, a gente também tem que ter coisas boas no nosso coração, tem que procurar não discutir tanto, procurar cortar um pouco a língua, que não precisa, né? Chico Xavier dizia, quando tu não quer rebater muitas coisas, bota um gole de água na boca e fica com ele, daí tu não discute. Aí fica um tempo, até que passa a raiva, porque na hora da raiva a gente diz tudo que é bobagem, depois a gente se arrepende, mas as palavras já foram lançadas e não dá mais para voltar, né? Então o Espiritismo nos explica tanto sobre isso, gente. Jesus já dizia que os mansos herdarão a terra. Claro que não é fácil, mas a gente pode experimentar, pode fazer exercícios, né? Às vezes não discutir, não responder, uma boa, o silêncio é uma das melhores respostas que a gente pode dar. Evitar discussões, não é fácil, mas a gente pode tentar. De tanto tentar, nós aprendemos e já sabemos a resposta, né? Então, se nós estamos numa casa do caminho, que nos recebe, que nos acolhe, que nos inspira os bons conselhos, que sabemos que nós temos a ajuda dos espíritos do bem ao nosso lado. Às vezes, no amanhecer, nós encontramos as respostas às nossas dificuldades. Porque durante a noite, quando nós saímos do corpo, que quem dorme é o corpo, nós saímos, nós vamos nos encontrar, né, na espiritualidade com amigos do bem, que nos ajudam a solucionar determinados problemas que nós temos aqui. E de manhã nós acordamos mais serenos, cada dia um dia novo, e nós encontramos, às vezes, até solução para os nossos problemas.
O materialista, aquele que não tem fé, ele dorme, quer dizer, o corpo que dorme, né? Tá ali, e o espírito, em vez de ir lá para as colônias espirituais, fica aí do lado, pensando nas contas que ele tem que pagar, e a raiva que ele tem de fulano, não aproveita nada daquilo que pedia, né? Nós temos dificuldades, como disse o nosso texto, sim. Nós vamos ter problemas? Temos, porque nós ainda somos individuais em termos de espiritualidade. Mas se a gente passar por elas com mais fé, quando nós voltarmos para a espiritualidade, que é o nosso verdadeiro lar, nós vamos levar a nossa malinha cheia de coisas boas, em amizades que nós colhemos, gente boa que nós ajudamos, coisas positivas que nós fizemos, e nós vamos encontrar os espíritos amigos do lado de lá. Amigo nós vamos ter de todo jeito. Se nós vamos para um umbral, não se preocupe que vocês não vão estar sozinhos. Vão encontrar um monte de gente lá. Se nós vamos lá para as colônias mais inferiores, não se preocupe, porque também vamos ter conhecido. E se nós vamos para as colônias felizes, que bom, vamos também encontrar amigos. Então, sozinhos nós não vamos estar. Só que nós vamos ter as companhias que nós atraímos. Não dá para culpar o cara lá de cima. É nós que caminhamos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós somos responsáveis pelo nosso destino, porque nós que estamos escrevendo. Então, algumas coisas nós eliminamos quando nós estávamos na espiritualidade, a nossa família, determinadas situações que nós iríamos passar, nós escolhemos, nós escrevemos, eu preciso passar por esse problema para que eu possa corrigir e não fazer de novo o que eu já fiz outra vez. Porque a tendência de estar no corpo de carne é fazer de novo, cometer de novo os erros que nós fizemos no passado. É para isso que nós ganhamos uma nova experiência na carne, para mudarmos a nossa vibração. Menos orgulho, mais tranquilidade, menos egoísmo, vamos ajudar mais pessoas. Isso tudo são pontos que nós crescemos, gente. E a maior vitória nunca é sobre os outros, e sim sobre nós mesmos. Então vamos lutar por nós, procurar conhecer, né, o que eu posso mudar aqui, o que eu posso fazer para ser diferente. Essa busca é pessoal de cada um. Não tem outra pessoa que vai botar o tijolinho naquela construção. Se eu não colocar, vai ficar um furo lá. Mas é eu que tenho que contribuir. E que a nossa passagem que nós estamos aqui, ela possa ser de que alguém se lembre de nós. Não que nós vamos passar por ela e depois ela não existiu, a pessoa não é mais nem lembrada. Eu lembro tempos atrás, nós tínhamos um garoto que ele vinha sempre pedir socorro aqui na casa. Ele era usuário de drogas. E ele, claro, a família dele não aguentava mais, sabe? A situação é bem grave quando as pessoas estão assim, nesse período, né? Não se contêm. E ele buscava socorro, então a gente esclarecia, doutrinava os espíritos que estavam com ele, encaminhava. E aos poucos ele ia melhorando. Mas nem sempre, ele tinha recaídas e tal. E a família já não aguentava mais esse menino. Chegou uma hora que no momento de crise se enforca, ele acabou se suicidando. E eu lembro que eu sou médico de doutrina aqui na casa, né? Não sei se vocês conhecem, né? Que a mesa mediúnica sentam os médiuns, uns recebem os espíritos que se comunicam, outros doutrinam para falar com os espíritos para depois encaminhá-los. Outros escrevem, assim é a mediunidade. E esse menino, depois de um tempo, ele se manifestou. E ele falou, o maior sentimento dele é que quando ele morreu, a família só faltou botar foguetes, porque ele era um incômodo para eles. E ninguém mais se lembrava dele. Tiraram os pertences dele e ele como se não tivesse existido. Então isso magoava muito ele na espiritualidade. E ele encontrava um bálsamo quando alguém lembrava dele com olhos de amor e fazia uma prece para ele. Então o que nós podemos fazer às vezes para as pessoas que desencarnaram, não estão legal? Vamos fazer prece, gente. Eles recebem na hora essa assistência. Então, isso é uma caridade. Nem sempre a caridade é monetária, a caridade é bens materiais. Existe caridade de fazer a prece. Alguém que faleceu, eu vejo que as pessoas têm uma curiosidade de saber o que aconteceu, do que é. Não fizeram uma prece. Às vezes, num acidente, vão lá tudo correr de curiosos, mas não pensar na criatura que às vezes ela ainda está lá, né, presa ao corpo. Prece, gente, fazer prece, ajudar as pessoas, isso também é caridade. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E nós vamos se sentir leve, nós vamos nos sentir felizes quando a gente faz coisas boas. Porque o primeiro beneficiado é quem faz. O primeiro que recebe a coisa boa ou coisa ruim, conforme faz, é a pessoa que está fazendo. E isso o Espiritismo explica. Que nós temos que fazer coisas positivas, não só para merecer os méritos, mas sim porque a gente já se acostumou a ser bom.
E se a gente analisar, existem muitas pessoas boas ao nosso redor. Quantas mãos de alguém já se estendeu para nós, né? Que bom que alguém possa pensar que bom que essa pessoa fez por mim isso, né? E a gente possa passar essa corrente e fazer pelo outro. São essas coisas positivas que fazem a diferença na nossa vida. Nós não somos sozinhos, nós somos espíritos que não viemos para cá para viver sozinhos. E uma das coisas que eu falo para as pessoas é que cada vez as pessoas estão mais fechadas em si mesmas. Nesses períodos agora, que fizeram uma conta, 240 pessoas morreram. A grande maioria solitárias dentro de suas casas. Então a gente pede, conversa com o vizinho, conversa com um amigo, esquece se brigou, fala, convida, vai tomar um chá, vai ali fora, toma um cafezinho. Gente, nós não podemos ficar sozinhos. Ficar sozinhos, aí começa a vir depressão, aí a pessoa começa a achar que ela não é amada por ninguém, que Deus esqueceu ela, e aí entra numa paranoia, os espíritos já vêm aí para soprar as coisas, e quando vê as pessoas às vezes cometem o suicídio e são os desertores, porque não existe nada pior do que o suicídio. Nós rogamos, imploramos a Deus por uma oportunidade para chegar e estar aqui onde nós estamos, na família que nós escolhemos, na vida que nós pedimos. E de repente, né, por uma coisa ou outra, às vezes um orgulho, aquilo que a gente não quer, não gostou daquilo lá, e não acredita que foi a própria pessoa que pediu. E simplesmente deserta, acha que se vai tirar a vida, vai acabar com tudo. Lé do engano, né? Nós sabemos que aí é que vai começar um processo bastante sério. Porque matou o quê? O corpo de carne, esse é perecível, vai ficar, mas o espírito continua vivo e entristecido com aquilo que fez. Então, quando a gente sabe que essas pessoas estão assim, façamos as preces por aquela pessoa. Se vocês puderem, conversem com eles, não deixem chegar a esse ponto. Ajudem com pensamentos positivos, com uma palavra bondosa colocada na hora certa. Nós, às vezes, aliviamos muitas pessoas que estão, né, sofrendo de depressões, e que a depressão é uma coisa muito triste. Mas a depressão, 99% dos casos, vem acompanhadas de obsessão. Por isso que os passes da Casa Espírita, a leitura do Evangelho no Lar, os espíritos vão ser encaminhados, a pessoa vai melhorando aos pouquinhos, e depois, claro, a parte psiquiátrica, a parte dos médicos, e dessa parte da parte dos remédios, isso não é com o espiritismo, mas o espiritismo pode ajudar a pessoa com a desobsessão, com a mudança de pensamentos, a pessoa pode ficar mais, se voltar mais para a espiritualidade, e são coisas que nós podemos fazer pelos outros. E com certeza, tudo que nós fizemos volta para nós. Aí quando nós vamos voltar para a espiritualidade, nós vamos saber se nós somos pobres ou ricos. Pobres, se nós não tivermos nada de feito de bom, nós vamos ter nenhum pão nos olhos. Agora, se nós fizermos coisas boas, nós vamos chegar lá, nós vamos ter eles guardados para nós. E aí depois, quando a gente quiser vir visitar os parentes, as pessoas que nós amamos, nós já temos méritos. A gente trabalha de noite quando a gente sai do corpo. E nesse trabalho nós encontramos nossos amores de outras vidas, encontramos pessoas que nós gostamos. Nós temos aí pessoas que nós amamos que a gente nem imagina, nós não vivemos só essa vida, né? Temos tantas pessoas que passaram por nós. Então a gente nunca é sozinho, nunca é sozinho. Mesmo quando nós imaginamos que nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Há muitos olhos olhando para nós. Que bom se forem os espíritos do bem. Cuidado com os nossos pensamentos para não atrair os espíritos negativos. Esses a gente não quer, né? Já tem gente demais por ali. Então, gente, ser feliz não é difícil. Não vai ser ganhar na loteria, não vai ser ter um monte de coisa para... Né? Isso aí às vezes atrapalha mais do que a gente imagina. O sonho das pessoas, a felicidade é ter dinheiro para isso. Tem gente que tem dinheiro e está sempre lamuriando, nunca está feliz, nunca chega, porque não preenche o vazio existencial que está aqui dentro. O amor, o afeto, o abraço, isso preenche. Isso faz com que a gente goste cada vez mais das pessoas e goste cada vez mais de nós. E gente, ó, eu me amo e vocês têm que se amar. Começa pela gente a se gostar, a ser feliz. Não é o outro que vai trazer a felicidade para nós, e sim nós nos sentirmos felizes conosco mesmos pelas ações que nós cometemos e pelo bem que nós queremos ao próximo. E não esquecemos que nessa loucura toda que está aí fora, nós somos todos filhos do mesmo Pai. Não importa se A, B ou C pensa diferente, problema de cada um, mas Deus é Pai de todos, e Deus quer a felicidade de todos, e não só de um grupo.
Então vamos colocar isso na nossa cabeça. Se nós somos espíritos de verdade, nós não podemos pensar, tem gente que está equivocado, ou na minha cabeça, mas a gente não sabe quem é que está equivocado, né? O importante é que a gente não tenha ódio no coração e não queira o mal dos outros. E daí nós já teremos muita paz que nós estamos buscando. Certo, queridos? Vamos fazer a nossa prece, nós vamos ter o nosso passe agora. E não vamos nos esquecer que nós estamos agora na presença dos médicos do espaço, na presença dos nossos amigos e protetores. Vamos mentalizar o que nós desejamos de bem, de bom, para que possamos receber, sair daqui muito melhores condições do que quando aqui nós chegamos. Mais ânimo, mais coragem, mais perseverança na fé. Que Deus ampare a todos, que Deus ilumine os lares, os familiares, que haja uma luz brilhante iluminando o seu lar, a sua quadra, tudo ao redor de si. Procuremos imaginar neste momento essas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. É como pétalas de rosas que caem na nossa cabeça, nos dando tranquilidade, nos fazendo serenar o nosso coração. Que possamos estar felizes porque estamos no lugar abençoado, que nos abraça, que nós possamos atrair os bons espíritos. E quando nós sairmos daqui, sempre a gratidão, agradecer a Deus, agradecer aos espíritos amigos, agradecer até aquele irmãozinho que às vezes serve de tortura para nós, mas que na verdade ele está nos mostrando e nos educando. Agradecer sempre as oportunidades que recebemos de sermos úteis e de servir. Obrigada, Pai querido, que a tua luz e o teu amor nos acompanhe a todos, hoje e todo sempre. Que assim seja.